Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. A tal da exaustão emocional. É um cansaço estranho, né? Ele não vem de um esforço físico, de ter corrido uma maratona, por exemplo. Às vezes ele aparece sem a gente nem ter saído de casa, mas o corpo parece que está implorando por uma pausa. É como se a gente sentisse um peso constante, sabe? E o mundo parece pesado demais. E junto com esse peso, quase sempre vem a culpa. A pessoa fica pensando, nossa, mas por que eu tô assim? Nem fiz tanta coisa hoje. A verdade é que isso não é preguiça. Isso tem nome. E entender o que é já é o primeiro grande passo para encontrar um alívio. Então, vamos organizar as ideias. Primeiro, a gente vai definir essa dor. Depois, vamos falar da tal carga invisível e dos sinais de alerta que o corpo dá. Na sequência, vamos ver como quebrar esse ciclo e, no final, fechar com uma mensagem bem importante. Ok, vamos começar pelo começo, dando um nome para essa sensação, para esse peso que parece que nunca vai embora. O nome disso é exaustão emocional. E o que é isso na prática? É uma sobrecarga. A mente e as emoções chegam no limite. É o que acontece quando a gente passa tempo demais tentando dar conta de tudo, agradar todo mundo, cumprir todos os papéis, até que no fim do dia não sobra energia nenhuma pra gente mesmo. Soa familiar? E olha só que interessante essa comparação para a gente entender bem a diferença. O cansaço físico, a gente dorme e melhora. É simples. Agora, a exaustão emocional, não. A pessoa pode dormir 8, 10 horas e acorda com o mesmo peso. Isso acontece porque a origem do problema não está nos músculos, está na mente, está na alma. E isso leva a gente para outra questão. Por que esse sentimento é tão, mas tão comum hoje em dia? E por que certas dinâmicas da nossa sociedade fazem com que algumas pessoas sintam isso de forma muito mais intensa? Bom, a gente vive numa cultura que aplaude quem é multitarefa, né? A gente romantiza a produtividade o tempo todo. E o descanso? O descanso é visto quase como um fracasso. E muitas análises mostram que esse sistema é especialmente cruel com as mulheres, que muitas vezes carregam uma carga extra e, pior, invisível. E é aqui que mora o perigo, a tal da carga invisível. É aquele trabalho mental de lembrar do aniversário de todo mundo, marcar o pediatra, pagar as contas, comprar o presente, cuidar da casa, dos filhos, dos pais. É uma lista que não acaba. E cuidar de si? Bom, isso aí geralmente fica lá pro final da fila, se sobrar tempo. Vamos fazer uma pausa para pensar. Qual foi a última vez que deu para ter um dia inteirinho sem se preocupar com as necessidades de mais ninguém, só com as próprias? Para muita gente, a resposta para essa pergunta é bem preocupante. Bom, agora que a gente já entendeu o que é e de onde vem, vamos ver como essa sobrecarga se manifesta. Porque a nossa mente e o nosso corpo, eles começam a mandar sinais bem claros de que algo não vai bem. As informações que vêm a seguir podem servir como uma espécie de autoavaliação. Se houver uma identificação com 3 ou mais desses sinais, talvez seja um alerta de que é hora de olhar para dentro com um pouco mais de cuidado. Os sinais emocionais costumam ser os primeiros a aparecer. Aquela vontade de chorar que vem do nada, uma irritação desproporcional com as pessoas que a gente mais ama, a vontade de se isolar, de não ver ninguém. Ou, o que é muito comum, aquela sensação de anestesia, de estar vivendo a vida no piloto automático, sem sentir prazer em nada. E não para por aí, não. A parte mental também é afetada. A concentração vai embora, a gente esquece coisas básicas e um sentimento horrível de que não somos bons o suficiente começa a aparecer. E o corpo? O corpo responde. O sono desregula, ou a gente não dorme ou só quer dormir. E o apetite também muda completamente. Identificar tudo isso é fundamental. Mas e agora? O que a gente faz? Felizmente, tem um caminho de volta. Então, vamos falar sobre como quebrar esse ciclo de exaustão. O passo mais importante, sem dúvida, é o reconhecimento. É validar o que se está sentindo. É entender de uma vez por todas que isso não é fraqueza, não é preguiça, não é incapacidade. O nome disso é sobrecarga. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue dar conta de tudo o tempo todo. Essa frase, que foi dita por uma mulher que, aos olhos dos outros, tinha tudo, é muito poderosa. Ela sentia que tinha a obrigação de estar feliz, mas a única coisa que queria era sumir. É exatamente essa a sensação. Parece que não tem mais espaço na mente para respirar. E a recuperação não acontece com grandes gestos, não. Ela começa com pequenos rituais. Coisas simples como tirar 5 minutos de silêncio por dia, aprender a dizer não sem carregar aquela culpa enorme depois,
pedir ajuda. Gente, pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. E claro, conversar com alguém, botar pra fora o que tá sentindo e, por favor, arranjar um hobby que não seja pra produzir nada, que seja só por prazer. E com isso a gente chega na nossa conclusão, na ideia central que todo mundo precisa levar daqui. É muito importante que essa frase fique guardada. O cansaço, esse cansaço, não vem da falta de esforço, ele vem do excesso. Excesso de doação, excesso de sentimento, excesso de tentativa de dar conta de tudo e de se colocar sempre em último lugar. E a mensagem final é essa: todo mundo merece descanso. Merece gentileza, principalmente de si mesmo. Merece existir sem ter que ficar se justificando o tempo todo por não ser uma máquina. A saúde mental importa, e muito. Cuidar dela é o maior ato de autocuidado que existe.